Olá, amados professores, a paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Betel Kids. Eu sou tia Jana e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Saber Mais, pré-teen, de 9 a 11 anos, com o tema Livros Históricos. E hoje, queridos professores, na lição de número 8, com o título O Bom Exemplo de um Rei. Isso mesmo, como eu sempre digo, não podemos abrir mão de forma alguma de lermos o texto bíblico na palavra de Deus. Então, abra aí a Bíblia Sagrada no segundo livro de Reis, 23, versículo 25, que diz assim: Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração. Esclareça, explique este versículo para a sua turma após a leitura da palavra e aí sim vamos para o nosso comando, né? Peça um aluno que vá até lá à frente, né? E aí leia aí o versículo, né, do texto do dia para toda a turma. Logo após, cumpra aí o quê? O comando. E qual é o comando, queridos professores? Complete o versículo. Ele deverá falar o versículo de forma incompleta, depois completar o versículo com toda a turma e falar 1, 2, 3, até que todos tenham memorizado e falem assim sem ler na palavra de Deus, porém entendendo o que está falando, ok? Professor, e o nosso desafio? Não esqueça de pedir à sua turma para cumprir aí o desafio. Isso mesmo, o nosso texto bíblico deverá escrever à mão e depositar aqui no nosso grande livro histórico. Está chegando aí o final do trimestre e teremos surpresas, ok? E não saber mais, professor, você sabia que o livro de 2 Reis tem por tema Reis de Israel e de Judá? Os livros de 1º e 2º Reis têm o mesmo propósito, professor. Em resumo, o propósito original era de propiciar ao povo hebreu, especialmente os exilados que estavam em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida, para que não repetisse os pecados dos seus antepassados. Como, professor, nós podemos ver aí, Josias aqui é descrito como o mais fiel e consagrado de todos os reis que tinham reinado sobre o povo de Deus, inclusive o próprio Davi, tá? Como nós podemos vermos aí no 2º livro de Samuel 12, do versículo 7 ao 15. Em termos de dedicação pessoal a Deus e fidelidade à sua palavra, Josias foi o maior de todos os reis, conforme nós podemos ver aí no 2º livro de Reis 18, 5, Deuteronômio 6, 5 e Jeremias 22, 15 e 16. Então, que você possa aí compartilhar e enriquecer a sua lição com essas dicas, ok? E a sugestão de dinâmica, professor, da nossa revista? Isso aí. A sugestão hoje da nossa dinâmica está aqui, querido. Isso mesmo, foi o que eu acabei de falar, da nossa revista. Tanto a primeira, tem 2 dinâmicas. Tanto a primeira quanto a segunda estão muito interessantes. Então, professor, dê uma olhadinha lá que vale a pena você desenvolver estas 2 dinâmicas aí com a sua turma, com os seus pré-teen, ok? E para finalizarmos, de professor para professor, na lição 8, a palavra-chave, professor, é aprender. Isso mesmo. Deve ser algo, professor, prazeroso, que nos impulsione a continuar. Quer mais detalhes? Muito simples. Leia aqui de professor para professor. E eu deixo aí para a sua meditação Filipenses 4, capítulo 4, versículo 9, ok? Tá bem interessante, bem legal, não deixe de ler, professor. E eu não posso esquecer de estar lembrando vocês aí,
na nossa lição aí de número 8, o bom exemplo de um rei. Tá aqui a missão para que você possa estar compartilhando aí com a sua turma, com os seus alunos, tá? Não se esqueça, programa de incentivo à leitura agora se encontra no verso do nosso encarte da revista da editora Betel. E o nosso aqui, professor, tá vendo aqui? Isso aí. O QR Code para você acessar o site da editora Betel e lá conferir a cartela de selo, a cartela de pontuação, você poderá baixar e poderá aí estar acompanhando aí com os seus alunos a pontuação aí do programa de incentivo à leitura, ok? Professor, nós vamos encerrando por aqui, mas eu conto com a sua presença na nossa próxima pré-aula. Fiquem todos na paz de Cristo.